Olá, bom dia! Hoje é dia 11 de julho de 2025, sexta-feira, graças a Deus. O Senhor nos concede a bênção de mais esse dia de vida, permitiu-nos uma noite de descanso, repouso e agora nos brinda e nos presenteia com um novo dia. O texto da nossa devocional continua sendo a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 16 e 17. Lemos o seguinte na palavra do Senhor: Sabendo, portanto, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certamente que não. Vimos e temos falado sobre a exclusividade da justificação em Cristo Jesus. Justificação é o processo pelo qual Deus imputa a nós a justiça de Cristo, tendo Ele imputado a Cristo os pecados que mereciam a nossa condenação. Vemos que essa exclusividade da justificação se dá pelo fato da seletividade do sujeito da justificação. Apenas os que creem de fato em Cristo como Salvador e Senhor são justificados. Vimos a singularidade do agente da justificação, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vimos agora a unicidade do instrumento da justificação. Ou seja, existe apenas e tão somente um instrumento pelo qual a justificação se processa, que é a fé em Cristo. Esse é o meio pelo qual eu me aproprio desta obra, desta ação que Deus em Cristo Jesus realizou a meu favor. Se nós pudéssemos colocar qualquer elemento, seja de que ordem for, ao lado da fé em Cristo Jesus, este ato que Jesus realizou na cruz é insuficiente para operar a minha justificação. Ele precisaria de uma composição, porque ele é insuficiente, não bastante. E isto seria uma coisa inadmissível, é inadmissível frente aos ensinos que temos nas Escrituras e na própria tradição da Igreja primitiva, quando deixa claro, óbvio e inquestionável o fato de que a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados, se dá exclusivamente por esse único instrumento que é a fé. Portanto, a fé é o elemento com o qual eu me aproprio. É como se fosse a mão que recebe a graça, a dádiva, a bênção. Isso é o que vemos nas Escrituras. Por isso é que o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante ou por meio da fé em Cristo Jesus. Assim, portanto, vemos que a exclusividade da justificação se evidencia pela realidade da unicidade deste instrumento da justificação, que é a fé em Cristo Jesus. Nenhum
esforço humano, por mais nobre que possa ser, é capaz de trazer a nossa justificação. E não pode ser agregado à obra de Jesus, ao que ele realizou na cruz, para que então possamos ser salvos. Isso é o que se chama, em aspecto técnico, na área da formulação teológica, de sinergismo. É uma palavra que se compõe de origem grega, referindo-se à composição de esforços, somatório de esforços, de obras. Então, eu preciso agregar uma coisa à outra para que eu tenha determinado resultado. Então, eu preciso agregar a obra de Cristo à minha boa obra, às minhas realizações, e alguns acham até que a própria fé. Não é que a fé seja um elemento que agrega valor no sentido de realização e de suficiência à obra de Cristo. A fé é apenas um elemento instrumental, pelo qual eu tomo posse e me aproprio desta bênção que Deus operou por meio de Jesus, a saber, a minha justificação. Então não há sinergismo, não há cooperação, não há conjugação de esforços meus em relação à obra de Cristo para que nessa composição então ela seja efetiva. Não há sinergismo. É uma obra exclusiva e única, suficiente e bastante. Portanto, a fé é este elemento único pelo qual eu tomo posse desta graça de Deus que foi a minha justificação. Jesus morreu graciosamente para a minha redenção. E ele opera graciosa e gratuitamente a minha justificação, da qual me aproprio por meio da fé que ele faz brotar no meu coração, na minha vida. Deus o abençoe, abençoe. Nesse dia você tenha consciência disto, de que em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Amém.